Olá, pessoal, tudo bom? Que beleza nos encontrarmos. Que massa! Professor Alex Magno, professor de raciocínio lógico dessa instituição maravilhosa, tá certo? Bom, pessoal, o motivo do nosso encontro hoje é trabalhar com vocês um pouco da argumentação lógica. Um tema tão necessário, um tema tão importante para quem vai fazer prova de raciocínio lógico para concursos. Então, trabalhar a argumentação lógica é, sobretudo, garantir uma questão de prova, né? É muito importante esse assunto, cai demais nas provas. A grande maioria das bancas, quando confecciona as provas, tá certo? Eu costumo sempre dizer assim, uma prova de raciocínio lógico que não traga argumentação é, sobretudo, uma prova que não foi muito bem elaborada, né? Tem que ter argumentação lógica. Por quê? Porque a argumentação lógica ela consegue agregar vários outros subtemas. Você precisa saber, para argumentar bem, o que é uma proposição, quais as condições para que você tenha uma proposição, saber o que é um quantificador, saber o que é uma premissa maior, uma premissa menor, o que é uma conclusão, qual é a relação entre os diagramas, as suas negações e as suas equivalências. Então é importante, sobretudo, saber todos esses detalhes. E esse é o motivo do nosso encontro de hoje. É fazer exatamente com que você possa, de forma bem simples, tá certo? Agregar tudo isso e fazer com muita satisfação uma questão de prova, tá certo? Com tranquilidade, beleza? Eu vou fazer algumas anotações, você fica aí observando, tá? Anote o que eu coloco, porque aí, em termos teóricos, o que eu vou colocar é suficiente. E depois a gente vai aplicar em algumas questões, tá bom? Me acompanhe, por gentileza. Vamos lá. Bom, o raciocínio é o seguinte. Primeira coisa, se eu quero saber o que é um quantificador, eu preciso, tá certo? Se eu quero trabalhar bem a argumentação lógica, eu preciso saber o que é um quantificador, tá certo? Então vamos para cá. O que é um quantificador? Então veja bem, ó. Vamos raciocinar aqui. Aqui só para apresentar aqui a priori para você direitinho uma ideia, tá? Então, quando você trabalha com esse conceito de proposição, esse é o elemento mais importante que nós temos. Ou seja, o que é necessário para que eu reconheça que eu estou trabalhando com uma proposição? Primeiro, para ser uma proposição, tem que ser uma sentença declarativa e o que? Tem que ser uma sentença declarativa e afirmativa. Não esqueça disso. Para ser uma proposição, é necessário, é fundamental a presença de quem? A presença de verbo. Se não tiver o verbo, não é proposição, tá certo? Embora existam sentenças que têm proposições, porém não são verbos. Tá legal? Então, para ser uma proposição, ela tem que expressar ao leitor o quê? Um pensamento completo, tá certo? Um pensamento completo. Se a mensagem não está chegando de forma completa ao leitor, eu não posso dizer que isso é uma proposição. Se eu chego para você e digo assim, exemplo de número 1, aquele policial é educado. Aí você diz, bom, primeiro, de quem é que essa pessoa está falando? Então, quando eu digo aquele, tá certo? Deixa a informação meio que sem uma determinada, um foco. Quando eu digo aquele policial educado, você vai me perguntar, aquele qual? Tá certo? De quem é que eu estou falando?
Então, pessoal, quando a gente utiliza pronomes ele, ela, aquele, aquela, isso ou aquilo, acabo deixando a sentença em aberto, tá certo? Acabo deixando a sentença em aberto. Aquele policial é educado. Aquele quem? Eu não sei de quem é que eu estou falando. Então, no universo dos concursos, essa estrutura, ela representa para nós o que nós chamamos de sentença aberta. Beleza, professor. E se fosse assim, por exemplo, quando eu digo assim, ó, traga, traga mais, traga mais café. Bom, aqui o que é que você tem que observar? Que o verbo, tá, está expressando aí uma ordem, traga, tá certo? Então, ó, lembre-se sempre, frases exclamativas não representam o quê? Proposições. Frases exclamativas não representam para mim proposições. Beleza? Bom, se eu colocasse dessa forma, exemplo 3, que dia, se eu colocasse assim, que dia sairá o edital? Que dia sairá o edital? O que nós temos? Nós temos aqui uma frase do tipo interrogativa. Uma frase do tipo interrogativa. E frases interrogativas não representam o que? Proposição. Tá certo? Bom, quarto exemplo. Se você diz assim, x mais 2 é igual a 10. X mais 2 é igual a 10, também não será interpretada como sendo uma proposição, embora você diga, professor, em x mais 2 igual a 10, eu não tenho verbo, você tem. É igual. Olha o verbo ser aí, ó. É o verbo ser. Então, nesse caso, esse x, o que é que ele é? Esse x, ele é uma incógnita. Se esse x é uma incógnita, então, nesse caso, eu não sei qual é o valor desse x. Portanto, acaba também sendo classificada como sendo uma sentença o quê? Aberta. Sentenças abertas são aquelas sentenças nas quais nós não podemos atribuir um julgamento, um valor lógico, tá bom? Aí você diz, beleza, professor, entendi direitinho. Agora, se eu tiver assim, um excelente exemplo, tá? Um excelente livro de lógica. Bom, aqui você diz, professor, agora tudo bem, está expressando o pensamento completo. Bonitinho, bonitinho. Está expressando o pensamento completo. Concordo com você. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Aqui você não tem a presença de quem? Do verbo. Se você não tem o verbo, então eu não posso classificar como sendo uma proposição. E lembre-se bem que nós combinamos no início das anotações o que é necessário para que se tenha uma proposição. É necessário que seja, primeiro, uma sentença declarativa e afirmativa. Segundo, é necessário que se tenha a presença de um verbo. Terceiro, tem que expressar um pensamento completo. Então, nesse caso, a quinta, ela deixa de ser uma proposição, porque aí você não observa a presença do verbo, tá bom? Então, esses são alguns dos exemplos em que você verifica que essas estruturas não são proposições. Então, quais estruturas não são proposições? Professor, para que eu possa anotar. Não são proposições. Vai lá, anote. Frases interrogativas. Segundo, frases exclamativas.
Terceiro, frases com ausência de verbo, frases nominais. Quarto, sentenças que utilizam pronomes. Ele, ela, aquele, aquela, isso, aquilo. E quinto, estruturas ou sentenças que apresentam incógnitas. Beleza? Então você tem aí, tá certo, as condições inerentes para que você não tenha uma proposição. Fugindo disso, é uma proposição tranquilamente. Então, uma proposição é aquela em que nós podemos tranquilamente atribuir um valor lógico, tá certo? Ou verdadeiro ou falso, só não pode ser os dois. De acordo com o princípio da não contradição, uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. E de acordo com o princípio do terceiro excluído, me diz o seguinte: uma proposição lógica, ela só admitirá dois valores lógicos, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Portanto, não existe uma terceira classificação ou possibilidade. Bom, passando um pouquinho à frente na teoria, vamos agora observar o que é um quantificador. Qual é a função de um quantificador? Bom, nós temos dois. Nós temos o quantificador universal e nós temos o quantificador existencial. O quantificador universal, vamos observar aqui, relacionando os dois. A gente representa assim, é um A de cabeça para baixo, que nós podemos chamar de para todo, ou então nós podemos chamar de para qualquer, para todo ou para qualquer, tá? Qual é a função? A função dele, ele serve para representar totalidade. Já o quantificador existencial, ele é simbolizado assim. E como é que ele pode ser chamado? Ele é o existe, ou então ele pode ser chamado de algum. Qual é a função deste quantificador? Ele serve para representar parcialidade. Esta é a função desses quantificadores que é tão importante para o seu concurso. Quando você diz assim, vamos lá, exemplo. Se eu digo assim, para todo x pertencente aos naturais, tá bom? Então olha a leitura. Para todo x pertencente aos naturais, esse x será sempre maior ou igual a zero, certo? Sempre maior ou igual a zero. Então esse é o grande lance, tá? Não esqueçamos disso. Para todo x pertencente aos naturais, tal que x é sempre maior ou igual a zero. Isto é verdade porque os números naturais, eles são sempre números positivos, tá bom? E aí todos os números positivos, eles são maiores ou iguais a zero, tá bom? Então os números naturais, eles de fato são números maiores ou iguais a zero. Pois bem, agora, se você quer representar um elemento dessa forma, aí você diz, mas professor, eu ainda estou com dúvida com relação a esse quantificador. Eu digo, vamos lá, qual é a dúvida? Olha, professor, a dúvida é a seguinte, eu estou dizendo aqui que para todo x, que é o número natural, certo? Esse x tem que ser sempre maior ou igual a zero, não é isso que eu estou dizendo? É. Pessoal, eu só não poderia, e aí de novo, eu só não poderia utilizar esse quantificador se tivesse algum número natural que não fosse maior ou igual a zero. Então eu só não poderia, melhor dizendo, utilizar esse
quantificador se existisse algum número que não fosse maior ou igual a zero. Mas o que é que nós observamos? Nós observamos que todos os números naturais, eles são maiores ou iguais a zero. Agora, se existisse algum número natural que não fosse maior ou igual a zero, aí eu jamais poderia utilizar esse quantificador, porque a função desse quantificador é representar totalidade, 100% dos casos. Então, nessa sentença que eu escrevi para você, qual é a conclusão? Eu tenho 100% de ocorrência, tá certo? Todos os números naturais, eles com toda certeza são maiores ou iguais a quem? A zero, tá? Esse é o grande lance que você tem que se apropriar, tá? Não esqueça. Agora, se eu tivesse, por exemplo, assim, existe x pertencente aos naturais, tal que x, tá certo? Tal que x, ou melhor dizendo, eu vou usar ainda o outro quantificador. Olha só o que é que eu estou dizendo. Para todo x pertencente aos naturais, tal que x elevado ao quadrado é igual a 16. Note claramente, certo? Que x ao quadrado igual a 16, eu jamais posso utilizar esse quantificador. Por que que eu não posso utilizar esse quantificador? Eu não posso utilizar esse quantificador para todo pelo seguinte motivo. Não são todos os números naturais que quando eu elevo ao quadrado dá 16. Só existe um número natural que quando eu elevo ao quadrado dá 16. Então eu jamais poderia utilizar esse quantificador para todo. Tá certo? Porque justificativa, explicando, eu não posso utilizar esse quantificador nessa situação 2, porque não são todos os números que quando eleva ao quadrado dá 16. Não são todos, são apenas alguns elementos, uma parte. Tá certo? Apenas um número, melhor dizendo ainda, apenas um número. Então jamais eu posso usar o para todo. Então aqui seria uma representação que eu estou fazendo com o quantificador de forma errada para você entender a diferença. Agora, se eu escrevo assim, para todo o x pertencente aos inteiros, tal que x ao quadrado é igual a 9, aí tudo bem. Aí agora está correta a utilização de quem? Do quantificador. Ou seja, esse número aqui, aliás, essa representação é a representação do conjunto dos inteiros. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existe um numeral x que pertence aos inteiros, tal que, se eu pegar esse numeral e elevar ao quadrado, o resultado dá igual a 9. Existe? Existe. Se existe, então eu posso utilizar de forma perfeita esse quantificador. Professor, e quais são os números que quando eleva ao quadrado dá 9? São dois. Um é o 3 e o outro é menos 3. Ou seja, 3 elevado ao quadrado dá 9. E menos 3 ao quadrado também dá 9. Como não são todos, são apenas 2, então eu posso utilizar de forma correta, tá legal, esse quantificador. Então, pessoal, que fica aí a dica. O quantificador para todo, que é o quantificador universal, eu só posso utilizar quando eu quiser representar 100% dos casos. E o quantificador existencial, eu só posso utilizar quando eu quiser representar 1, ou 2, ou 3 ou mais. Tá bom? Beleza? Bom, professor, entendemos o que é um quantificador. Beleza, muito bom. Agora façamos o seguinte. Vamos verificar, tá certo? Quais são os diagramas que nós temos que analisar.
Primeiro diagrama, olha só, para você entender bem o que é uma argumentação. Beleza. O primeiro diagrama que nós temos que estudar, o primeiro é o diagrama todo. O primeiro diagrama é o diagrama todo. Então a gente diz assim, primeiro, todo A é B. O que é que o candidato precisa saber? Ele precisa saber representar. Todo A é B. Então o A está no conjunto menor e o B está no conjunto maior. O A está no conjunto menor e o B está no maior. Sempre o primeiro nome a ser dito vai ser o conjunto menor e o segundo nome vai ser o conjunto maior. Beleza? Então se eu digo assim, exemplo, todo policial é corajoso. Todo policial é corajoso. Veja qual é o diagrama que eu estou usando. O diagrama que eu estou usando é o todo. Como é que eu representaria esse todo desta forma, utilizando o diagrama? Está aqui esta bola, que é a bola do policial. E esta outra bola. Não gostei. Pronto. Esta bola é a bola do policial. E esta bola é a bola do corajoso. Todo policial é corajoso. Mas nem todo ser que é corajoso é policial. Tá certo? Então o diagrama todo se representa assim. O que é que eu preciso saber fazer também? Eu preciso saber fazer as negações. Primeira maneira de negar, quando você diz assim, não é verdade. Não é verdade que... Mas o que é que não é verdade? Não é verdade que todo policial é o quê? Corajoso. Isso não é verdade. Certo? É a primeira maneira de negar. Mas tem a segunda maneira de negar também. A segunda maneira de negar me diz assim, pelo menos um policial não é corajoso. Mas tem a terceira maneira de negar também. Eu posso dizer assim, existe policial que não é o que? Corajoso. Posso fazer a negação dessa forma? Pode. E a quarta e última maneira, você pode dizer assim, algum policial não é corajoso, certo? Então essas são as maneiras que você tem de negar que todo policial é corajoso. Então, detalhe, se eu utilizo pelo menos um, mais o não antes do verbo. O existe mais o não antes do verbo. O algum mais o não antes do verbo. Tá bom? Então, para você memorizar, você pode pensar na sigla PEA, ou seja, PEA mais não, pelo menos um, existe ou algum, mais o não anteposto ao verbo, tá? Então aí é o diagrama todo. Vamos agora falar do diagrama nenhum. Vamos falar do diagrama nenhum agora. Então você diz assim, nenhum A é B. Como é que nós representamos isso no diagrama? Está aqui separado, o A e o B. Nenhum A é B.
Beleza, nenhum A é B. Bom, como é que ficaria aqui no exemplo? Digo assim, nenhum policial é covarde. Nenhum policial é covarde. Bom, como é que a gente representa? Esse primeiro diagrama é o diagrama do policial. E esse segundo é o diagrama dos covardes. Então, nesse caso você tem nenhum policial, ele é o quê? Covarde. Os dois diagramas separados, tá certo? Agora nós vamos ver como é que se faz a negação, né? Como é que eu faço as negações desse diagrama? Então, primeira maneira, você diz assim, não é verdade que, aí é só repetir a estrutura. O que é que não é verdade? Que nenhum policial é covarde. Essa é a primeira maneira. Segunda maneira, você pode dizer assim, pelo menos um policial é o que? Covarde. Ou então você pode dizer assim, existe policial que é covarde. Ou então, quarto exemplo, você pode dizer assim, algum policial é covarde. Então tá aí as 4 maneiras de você representar o diagrama nenhum. Beleza. Passando à frente, você tem agora o diagrama algum, que é o terceiro diagrama aí, é o diagrama algum. Então eu digo assim, algum A é B. Como é que a gente representa? Tá aqui, a interseção. Aqui é o A e aqui é quem? O B. Então algum A é B. É fundamental que você fixe, tá certo? Os desenhos. Não pode esquecer dos desenhos dos diagramas, tá? Então tá aí. Quando eu digo assim, exemplo, algum policial é atleta. Algum policial é atleta. Beleza, como é que eu represento isso aqui? Tá aqui a bola do policial e tá aqui a bola do atleta, tá? Então, algum policial é atleta. Beleza, entendi. Como é que se faz para negar? Como é que a gente faz as negações? Primeira maneira de negar, que não cai muito nas provas, mas nós temos que fazer essa checagem e ter esse conhecimento. Não é verdade que... Mas o que é que não é verdade? Aí é só você repetir que algum policial é atleta. Essa é a primeira maneira. Segunda maneira, nenhum policial é o que? Atleta. Nenhum policial é atleta. Tá aí, gente, todos os diagramas, as suas equivalências e as suas negações. Beleza. Bom, concluída a parte teórica, nós podemos agora aplicar nas questões, tá? Então vamos lá.
Vamos pegar a nossa primeira questão e vamos analisar com calma, porque nós temos dois diagramas e preciso relacioná-los, tá? Então vamos lá, primeira questão. Na primeira questão ele diz assim, das premissas, nenhum A é B e alguns C são B. Daí segue-se necessariamente. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar, primeiro, todas as vezes que a questão traz um só diagrama, ou ela te cobra na hora da prova a negação, ou ela te cobra a equivalência. Mas nesse caso, está sendo diferente. Por quê? Porque aqui ela está cobrando quem? Dois diagramas, o nenhum e o alguns. E quando a gente trabalha com nenhum e com alguns, nós temos dois desenhos que tem que reunir os três, pessoal. É esse desenho dica que eu vou colocar para você que vai facilitar demais, tá? Bom, quando eu digo assim, nenhum A é B. Então vamos lá. Se nenhum A é B, eu represento assim. Olha só, nenhum A é B. Beleza, tudo bem. Nenhum A é B. As duas bolas separadas. Ok, até aí tudo bem, sem problema algum, professor. Agora, eu tenho que relacionar que alguns C são B. E como é que eu faço isso? Bom, se eu tenho que relacionar que alguns C são B, eu posso fazer assim, ó. Mas, professor, o conjunto C, ele está pegando o conjunto B, tudo bem, mas também está pegando o A. E a questão não diz isso exatamente. Aí é que está o grande detalhe. Essa possibilidade, o problema não menciona, mas essa possibilidade ela é possível. Então tem que analisar todas as possibilidades. E segundo, deixa eu ir de azul. E segundo desenho, esse foi o primeiro. Mas qual é o segundo? Aqui você tem o A, aqui é o A, aqui é o B. E o C agora dessa forma. Pronto. Esse é o seu desenho base. É ele que vai gerar para você o gabarito correto, tá bom? É ele que vai gerar para você o gabarito correto. Então tá aí. Professor, qual é o item? O item correto da questão é aquele item, tá certo? Que der certo nos dois desenhos. Se por um acaso eu estiver analisando um item e perceber que não deu certo, em um dos desenhos, eu já posso invalidar, já posso dizer que esse item está errado. Então, por exemplo, letra A. Nenhum A é C. No primeiro desenho, eu tenho um elemento aqui no meio, veja, que é A e que é C. Então, nesse caso, a letra A já é uma letra opção falsa. Porque já no primeiro desenho já deu errado. Letra B, ele diz assim, alguns A são C. Realmente eu tenho, ó, esse X, ele está localizado em uma região em que é A e que é C ao mesmo tempo. E a letra B, bom, e o segundo desenho? No segundo desenho, nós temos um problema. Por quê? Porque aqui no desenho 2, nenhum A é C, ó. Eu não tenho nenhuma relação com o A e o C. Conclusão, o item B deu certo no primeiro desenho, mas não deu certo no segundo. Conclusão, a letra B também está falsa. A opção correta deve ser aquela que der certo nos dois desenhos. Então, por exemplo, quando eu digo assim, alguns Cs são A, então vamos relacionar. Aqui eu tenho um C que é A, tenho. Só que aqui no segundo desenho eu não tenho C que é A, portanto é falso. Letra D.
Alguns Cs não são A. Vamos ver. Eu tenho um elemento aqui que é C e não é A. Vamos observar. Tenho. Esse X vermelho, ele é C? É, porque ele está dentro de C. Mas ele é A? Não. E aqui eu tenho um elemento que é C e não é A? Tenho. Esse X aí é C e não é A. Deu algum problema nos desenhos? Não. Portanto, a opção correta, letra D. Se você fizer esses desenhos básicos, acabou. Fica muito fácil de trabalhar com argumentação. Tá bom? Beleza? Tá aí a nossa primeira questão. Opção correta, letra D. Tá? Questão de número 2. Na questão de número 2, ele diz assim: algum A é B e todo A é C. Logo, vamos à dica massa para você fazer uma questão da sua prova. Quando eu digo algum A é C, eu represento assim. Algum A é B. Mas ele diz que todo A é C, ou seja, o A está dentro do C, correto? Então faço assim, ó. Vixe, professor, e pode? Claro que pode. É evidente que pode, eu não estou fazendo? Segundo diagrama, você tem assim, algum A é B, olha só, realmente aqui algum A é B, mas todo A é C. Pronto. Esses serão os dois desenhos que você tem que, por obrigação, tá certo? Saber fazer para acertar uma questão de prova. Ok? Beleza. Então vamos pensar. O que ele diz mais? Letra A. Na letra A, ele diz assim, algum D é A. Primeiro, nem D na estrutura tem. Portanto, a letra A está o quê? Falsa, tá? Letra B. Todo B é C. Falso. Porque no primeiro desenho, essa regiãozinha é região de B, mas não é de C. Então, conclusão, todo B é C, está falso. Letra C. Todo C é A. Não. O correto é dizer assim, todo A é C. E não todo C é A. Porque, por exemplo, eu posso ter um elemento bem aqui. Esse elemento aqui, ele é C? É. Por que ele é C? Porque ele está dentro do C. Ele é A? Não. Então, eu jamais posso dizer que todo C é A. Tá certo? Então, letra C, falsa. Letra D. Todo B é A. Aí que está pior mesmo, né? Por quê? Porque quando eu digo todo B é A, veja que aqui onde eu estou botando a seta é elemento de B, mas não é elemento de A. Como é que ele diz que todo B é A? Agora, na letra E, você tem assim, algum B é C. Algum B é C, vamos ver. Esse X vermelho que eu estou colocando, ele é B? É, porque ele está dentro do B. Esse elemento em vermelho, ele é C? É também, porque ele está dentro do C. Então, no primeiro desenho deu beleza. Aqui, algum B é C? Beleza. Esse elemento aí, ele é B? É. Mas ele é C? Não. Oh, desculpa. Esse elemento, ele é B? É. E ele é C? É também. Então, algum B é C. Ele só não é A, no caso, né? Então, deu algum problema nos dois desenhos? Nenhum. Portanto, a opção correta, letra E. Certo? Então, gente, vocês perceberam que sempre que eu estiver resolvendo a questão, eu vou me basear tão somente pelos desenhos. Tá? Os desenhos são fundamentais. Se você não tiver esses desenhos em mente, fica muito difícil de você trabalhar com argumentação. Realmente fica muito difícil. Tá certo? Essa foi a questão de número 2. Questão de número 2, opção correta, letra E. Bom, questão de número 2 já era. Vamos para a questão de número 3.
Assinale a alternativa que apresenta uma contradição. O que é uma contradição? É quando você afirma e depois você não consegue representar a estrutura. Eu vou lhe mostrar como é que funciona. Vamos para a letra A. Na letra A, ele está me dizendo assim: todo espião é vegetariano. Então, vamos lá. Todo espião, ele é o quê? Vegetariano. Todo espião é vegetariano. E algum vegetariano não é espião. Gente, será que eu posso mostrar nesse desenho que existe algum vegetariano que não é espião? Existe? Será que existe algum vegetariano que não é espião? Existe, claro que existe. Então, se eu tenho que algum vegetariano realmente não é espião, então não há contradição nenhuma, porque na letra A eu pude representar direitinho sem problema algum, tá? Letra B. Na letra B, ele diz assim: nenhum espião é vegetariano. Então o que é que eu faço? Desenho aqui, ó, espião, e aqui é o que? Vegetariano. Aí depois ele diz assim: e algum espião não é vegetariano. Será que eu posso mostrar no desenho algum espião que não seja vegetariano? Pode, sem problema nenhum. Então aqui não há contradição. Letra C. Na letra C ele diz: todo espião não é vegetariano. Quando ele diz todo espião não é vegetariano, é a mesma coisa de dizer que nenhum espião é vegetariano. Espião e vegetariano. Certo? Então, só mais uma vez, reforçando, letra C. Todo espião não é vegetariano. Eu vou trocar esse todo mais esse não. Por quê? Porque o todo mais o não é equivalente a quem? Ao nenhum. Certo? O todo mais o não é equivalente a nenhum. Então é a mesma coisa dizer assim: nenhum espião é vegetariano. Então vamos lá. Se nenhum espião é vegetariano, tá aí as duas bolas separadas. Aí ele diz: e algum vegetariano é espião. Pessoal, eu posso mostrar aqui no desenho algum vegetariano que seja espião, pessoal? Claro que não, porque as duas bolas estão separadas. É por isso que a letra C é a nossa opção. Por quê? Porque eu mostrei, tá certo? Eu desenhei e não pude representar. Portanto, terceira questão, letra C de casa. Tá? Vamos para a quarta questão, então. Ele diz assim: em um grupo de amigas, todas as meninas loiras são também altas e magras, mas nenhuma menina alta e magra tem olhos azuis. Todas as meninas alegres possuem cabelos crespos, e algumas meninas de cabelos crespos têm também olhos azuis. Como nenhuma menina de cabelos crespos é alta e magra, e como neste grupo de amigas não existe nenhuma menina que tenha cabelos crespos, olhos azuis e seja alegre, então, vamos lá. Ele diz assim: todas as meninas loiras são também altas e magras. Todas as loiras, vamos lá. Loiras são também altas e quem? E magras. E ele diz: mas nenhuma menina alta e magra tem olhos azuis. Observe que eu já tenho o conjunto das altas e magras. E depois eu vou colocar aqui olhos o quê? Azuis. Não ficou legal. Olhos o quê? Azuis. Então vamos lá.
Todas as meninas loiras são também altas e magras, mas nenhuma menina alta e magra tem olhos azuis. Beleza. Bom, diz assim, todas as meninas alegres possuem cabelos crespos. Como ele diz, todas as meninas alegres possuem cabelos crespos, como não foi ainda falado aqui em cima, eu desenho aqui fora. Ó. Todas as meninas alegres possuem cabelos crespos. Todas as meninas alegres, então vamos lá, alegres, possuem cabelos crespos. E algumas meninas de cabelos crespos têm também olhos o quê? Azuis. Algumas, eu devo lembrar, é uma bola pegando a outra. Então vou só pegar essa bola de olhos azuis, opa, e vou desenhar de tal maneira, deixa eu só melhorar aqui, esse CC eu vou tirar daqui, cabelos crespos, pronto. E algumas meninas de cabelos crespos têm também o quê? Olhos azuis. Como nenhuma menina de cabelos crespos é alta e magra, realmente, cabelos crespos e alta e magra já estão separados. E como neste grupo de amigas não existe nenhuma menina que tenha cabelos crespos, olhos azuis e seja alegre, realmente nesse grupo não existe nenhuma menina que tenha cabelos crespos, olhos azuis e seja alegre. Não existe nenhuma com as três informações. Então o desenho está montado. Então agora é só a gente marcar a opção correta. Vamos lá. Letra A. Pelo menos uma menina alegre tem olhos azuis. Falso, porque alegre está aqui, olhos azuis está aqui. Veja que estão separadas. Letra A, falsa. Letra B. Pelo menos uma menina loira tem olhos azuis. Pelo menos uma menina loira tem olhos azuis. Totalmente falso. Olha a distância. Letra C. Todas as meninas que possuem cabelos crespos são loiras? Tem nada a ver, né? Todas as meninas que possuem cabelos crespos são loiras. Bom, essa relação não tem nada, absolutamente nada a ver. Letra D. Todas as meninas que possuem cabelos crespos são alegres? Possuem cabelos crespos e ser alegres. Onde é que elas estão? Todas as meninas... Tá aqui. Conjunto maior, cabelos crespos. Conjunto menor, alegre. Bom, ele está dizendo assim, todas as meninas que possuem cabelos crespos são alegres? Não. Eu posso ter aqui, por exemplo, esse X. Esse X está me dizendo que esse elemento está dentro do conjunto CC, cabelos crespos. Mas esse mesmo representante, ele não está o quê? Alegre. Então a letra D, ela vai ser considerada errada por conta do diagrama todos. Agora a letra E me diz, nenhuma menina alegre é loira. Nenhuma menina alegre é loira. Realmente é só você observar aí que a opção correta, portanto, é a letra E. Certo? Na questão de número 5, ele diz assim, considere que os argumentos são verdadeiros. Primeiro, todo comilão é gordinho. Segundo, todo guloso é comilão. Com base nesses argumentos, é correto afirmar que. Então vamos lá, gente. Ele diz assim, todo comilão é gordinho e todo guloso é comilão. Veja qual é o diagrama que aparece nos dois. É o comilão. Beleza. Aí ele diz assim, todo comilão, o que que é? Todo comilão é gordinho. Então, observa bem. Se todo comilão é gordinho, então o que é que vai acontecer? Eu vou ter que dar um desenho maior. Onde é que é o gordinho? Então, beleza. Então, todo comilão é gordinho. Aí depois diz assim, todo guloso é comilão. Aí eu venho e desenho, ó, aqui dentro do comilão o conjunto dos gulosos. Certo? Pronto. Então agora eu tenho corretamente escrita a estrutura.
todo guloso é comilão e todo comilão ele é gordinho, tá? Então vamos analisar os itens. Letra A, todo gordinho é guloso? Não. Eu posso ter um gordinho bem aqui que não tem nada a ver com esse diagrama aqui. Então a letra A totalmente falsa. Letra B, todo comilão não é guloso. Eu posso pegar esse todo, mais esse não e transformar em nenhum. É a mesma coisa que dizer assim, nenhum comilão é guloso. Falso. Essa letra B está totalmente o quê? Falsa. Por quê, professor? Porque existem comilões que são gulosos. Basta botar um X bem aqui, por exemplo. Esse X é comilão? É, porque está dentro do conjunto do comilão. Esse elemento é guloso? É, porque está dentro do conjunto do guloso. Conclusão. Quando ele diz assim, nenhum comilão é guloso, está errado. Por quê? Porque, de acordo com a letra C, tá certo? Existe comilão, tá certo? Existe comilão que não é guloso. Então, nesse caso aí, ó, a letra C, tá certo? Está a letra B, analisando a letra B ainda, né? Todo comilão não é guloso. É mesmo que eu dizer assim, nenhum comilão é guloso. Tá certo? Nenhum comilão é guloso. Falso. Por que que é falso? Porque aqui, nesse desenho, eu tenho comilão que é guloso. É só olhar esse xizinho aí. Então, letra C, falsa. Letra D. Letra B, falsa, né? Letra C. Pode existir gordinho que não é guloso? Pode. Por exemplo, esse X bem aqui, ele é gordinho? É, porque ele está dentro do conjunto dos gordinhos. Ele é guloso? Não. Então, pode existir gordinho que não é guloso? Pode. A opção correta é a letra C. E o restante dos outros itens realmente estão errados, tá? Questão de número 5 já era. Considere as seguintes afirmações como são verdadeiras. Alguma mulher é vaidosa. O que que a gente faz aqui, ó? Algum é assim, ó. Vaidosa, mulher. Alguma mulher é vaidosa. Aí depois diz, toda mulher é inteligente. O todo é uma bola dentro da outra. Primeiro, mulher diz respeito ao conjunto que menor. Inteligente diz respeito ao conjunto maior. Então aqui, ó o que é que eu vou fazer aqui, ó. Pronto. Não. Pronto, ficou melhorzinho, né? Ok? Então vamos lá. Esse é o primeiro desenho, mas nós temos o segundo. Esse é só o primeiro. Segundo desenho. Você que tem aqui mulher vaidosa, você tem mulher. E aqui você tem, ó, o inteligente. Inteligente e inteligente. Tá? Tá aí os dois desenhos básicos. Por favor, não esqueça desses dois desenhos. Todas as vezes que cair o algum e o todo, o algum com o todo, você faz assim. Tá certo? Então vamos lá. Letra A. Alguma mulher inteligente é vaidosa? Vamos ver. Mulher inteligente. Eu vou botar um X. Aqui, esse X é mulher? É, porque está dentro do conjunto das mulheres. É inteligente? É inteligente porque está dentro do conjunto dos inteligentes. E é vaidosa? É. Então, no primeiro desenho, beleza. No segundo desenho, você colocar uma bolinha aqui. Esse xizinho, ele é mulher? É, ele é mulher, porque ele está dentro do conjunto das mulheres. Ele é inteligente? É, ele é inteligente, porque ele está dentro do conjunto dos inteligentes. E é vaidosa? É, porque está dentro do conjunto das vaidosas. Deu algum problema? Não. Opção correta, portanto, tá? Letra A. Beleza? Olha só, na questão de número 7 ele diz assim, sabe-se que num grupo de 25 atletas, alguns são baianos, ok? E dos 30 baianos, alguns são comerciantes, mas nenhum dos 40 comerciantes é atleta. Sabe-se ainda que o número de atletas baianos é o mesmo que dos comerciantes baianos, que também é igual ao número de baianos que não são nem atletas nem comerciantes. Dessa forma,
Determine o número de comerciantes que não são baianos. Então você tem aqui atletas, aqui baianos e aqui comerciantes. Então nós temos 25 atletas, nós temos 30 baianos e nós temos 40 comerciantes. Então o número de atletas baianos. Onde é que estão os atletas baianos? Estão aqui, ó. É o mesmo que dos comerciantes baianos. Está aqui, ó. Que também é igual ao número de baianos que não são nem atletas nem comerciantes. Onde é que estão os baianos que não são nem atletas nem comerciantes? Exatamente no meio. Agora observe um detalhe quando ele diz assim. Sabe-se que o número de atletas baianos, que é esse aqui, ó, é o mesmo que dos comerciantes baianos, que é igual a esse aqui, ó. Que também é igual ao número de baianos, que é essa parte do meio, que não são nenhuma coisa e nem outra. Nem atletas, nem comerciantes, que é apenas essa parte do meio. Mas note claramente que eu estou dividindo o conjunto B, que tem 30 elementos, em 3 partes iguais. Então, cada uma vai ficar com quanto? Com 10. 10, 10 e aqui também o quê? 10. Ele quer os comerciantes que não são baianos, ele quer essa parte aqui. Então, para eu calcular os comerciantes que não são baianos, é só pegar 40 e diminuir 10. 40 menos 10 vai dar exatamente 30, tá? Opção correta, portanto, letra B. Tá bom? Gente, e com essa questão vou me despedir, tá certo? Um abraço para vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Qualquer coisa a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!